Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida nesta noite. Amém? Uma alegria poder estar novamente aqui. Tive o privilégio de poder compartilhar a palavra de Deus com os irmãos hoje no culto da manhã. Foi uma bênção e eu tenho certeza que nessa noite não será diferente. É uma alegria também reencontrar alguns irmãos queridos, né? Já vi algumas famílias aqui preciosas. Pastora Salônica, levo meu abraço ao querido pastor Guimar, ao meu grande amigo Isaac Lessa também, que Deus abençoe vocês a cada dia. E é muito bom poder celebrar mais um ano de vida desta igreja e ver o que Deus tem feito, né, na vida de vocês, através da vida de vocês. O Salmo de número 90, que na verdade é uma oração de Moisés, no versículo 12 está escrito assim: ensina-nos a contar os nossos dias, a fim de que alcancemos corações sábios. O que Moisés está pedindo para Deus não é uma folhinha, para ele ir riscando os dias. Aliás, alguém aqui sabe o que é uma folhinha? Vocês sabem o que é uma folhinha? Quem sabe o que é uma folhinha? Levanta a mão. Vocês são velhos, hein? A molecada mais nova não faz ideia do que é isso. Mas no final do ano, a gente ia na mercearia lá do seu Mané, o seu Mané dava uma folhinha, que era um calendário para a gente ir riscando os dias, né? O que Moisés está dizendo para Deus não é isso. O que Moisés está pedindo para o Senhor é: Senhor, ajuda-nos a entender os ciclos da vida, de como ela é breve, para que a gente possa então alcançar um coração sábio, a fim de que a gente possa viver com sabedoria. E esse é o nosso desafio. Isso também se aplica à igreja. Quando nós celebramos mais um ano de vida de uma igreja, nós estamos reconhecendo a fidelidade de Deus, a bondade do Senhor em nos conduzir, em nos dar um novo ciclo, uma nova oportunidade de recomeço. Falei hoje de manhã a respeito do que Søren Kierkegaard dizia. Ele falava que a vida ela só pode ser compreendida olhando para trás, mas ela só pode ser vivida olhando para frente. Ou seja, nós olhamos para trás e contemplamos, nesse vídeo, por exemplo, tudo aquilo que Deus tem feito na vida dessa igreja. Mas nós não vivemos de passado, nós vivemos de expectativa e de esperança daquilo que Deus ainda tem para fazer através da vida de vocês. E assim como no culto da manhã, eu quero também, agora à noite, compartilhar com vocês a história de uma mulher chamada Noemi, uma mulher que precisou sair da sua terra por necessidade, que vai viver em um lugar distante, que enfrenta muitos recomeços, ciclos difíceis, e que volta para Belém sem imaginar que Deus estava escrevendo uma história de redenção, uma história que trazia para a vida daquela mulher esperança para um futuro bom. E hoje, quando a gente celebra 7 anos da IPI do Jardim Cavalari, nós somos chamados, desafiados por Deus a não apenas lembrar daquilo que o Senhor fez, mas também pensar a respeito de qual é a nossa missão como igreja, qual é o propósito de Deus para nós aqui. E eu quero que você abra então a sua Bíblia no livro de Ruth, capítulo 1. Nós vamos ler os versos de 1 a 5 nesse primeiro momento, mas eu vou pedir por gentileza que você permaneça com a tua Bíblia aberta, para que a gente possa visitar alguns outros textos deste mesmo livro e nessa noite entender aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Livro de Ruth, capítulo 1, versos 1 a 5. Diz assim a palavra de Deus: nos dias em que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra. Por isso um homem deixou o seu lar em Belém de Judá e foi morar na terra de Moabe, levando consigo esposa e 2 filhos. O homem se chamava Elimeleque e a esposa Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. E quando chegaram a Moabe, estabeleceram-se ali. Elimeleque morreu, e Noemi ficou com os 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas que se chamavam Ruth e Orfa. Cerca de 10 anos depois, Malom e Quilion também morreram, e Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Feche os teus olhos, curva a sua cabeça nesse momento. Senhor, fala aos nossos corações agora através da tua santa e bendita palavra. Que o nosso coração seja como terra fértil, como o solo bom, que recebe a semente da tua palavra e que germina, e que cresce e que frutifica, para a honra e glória do teu santo e bendito nome. Amém.
Vocês não tiveram o privilégio de conhecer a minha linda família, mas quem esteve aqui de manhã viu 2 menininhas aqui, e a mais velha delas, que é a Ana Júlia, de apenas 6 anos, entrou um dia no meu escritório, enquanto eu estava lendo a palavra de Deus, e ela disse: papai, que historinha da Bíblia você vai pregar? Que historinha da Bíblia você está lendo? E eu estava justamente lendo o livro de Ruth, eu peguei ela no meu colo, e com aquela voz de narrador eu disse: há muito tempo atrás, numa terra muito distante, havia um homem chamado Elimeleque, e ele foi com a sua família para um lugar muito distante. Eu fui contando a história de Ruth para ela. Eu percebi que ela foi entrando no drama da história, os olhinhos dela começaram a brilhar, como se ela estivesse imaginando toda aquela cena, como se fosse um conto de fadas, típicos daquele onde a gata borralheira, depois de tanto sofrer na mão da madrasta, ela se torna então a Cinderela, encontra um príncipe encantado e a gente tem um final feliz. Mas a verdade é que essa não é uma história assim como contos de fadas. Na verdade, é uma história de perdas, de tragédias e de recomeços. Não é um início promissor. Na verdade, o enredo dessa história é marcado por fome, por deslocamento e por sofrimento. Mas o que nós vemos e aprendemos é que mesmo em meio ao caos, Deus estava escrevendo uma história de recomeço. Nas páginas deste livro, nós encontramos personagens reais, nós vemos histórias verdadeiras, mas que, mesmo em situações distintas, se encontram e transformam essa narrativa numa oportunidade para a gente refletir num dia como hoje, onde nós estamos iniciando um novo ano de vida da IPI do Cavalari, onde nós estamos começando um novo ciclo, mas que também nos coloca diante das circunstâncias adversas e que nos fazem pensar sobre como a vida muitas vezes ela pode ser difícil, como a vida muitas vezes nos coloca em situações onde a única alternativa muitas vezes é recomeçar. E eu quero que você volte a olhar aqui para o texto bíblico, e eu queria que você prestasse bastante atenção nos detalhes da história, porque o enredo se desenvolve em um período, como diz o verso 1, nos dias em que os juízes governavam Israel, e esse é um período, talvez o período mais difícil, o pior período da história do povo hebreu. A Bíblia nos fala que no tempo dos juízes, cada um fazia aquilo que achava ser correto aos seus próprios olhos. Esse é um período da história marcada por rebeldia, onde nós vemos sacerdotes corruptos, onde nós encontramos uma grande instabilidade política e econômica em Israel. E aí, para piorar, o versículo 1 vai nos dizer que houve fome na terra. E é em meio a este contexto, é no meio desta crise que uma família decide deixar Belém. Eu falei de manhã que a vida não apenas é incerta, mas às vezes tem algumas doses de sarcasmo. Porque Belém significa casa do pão. Em hebraico é Betlehem, casa do pão. Mas o que nós percebemos aqui é que não tinha mais comida na casa do pão. Faltou o pão no lugar onde antes havia fartura. E por incrível que pareça, Elimeleque toma uma decisão drástica de abandonar então Belém e ir para Moabe com toda a sua família. E a princípio a gente olha para a atitude deste pai e pensamos assim: poxa, faz sentido. Em meio de uma crise, em um momento de escassez, nada mais natural que um pai de família pegue os seus filhos, a sua esposa e vai tentar uma vida melhor em um lugar distante. Nada melhor do que sair e ir com a sua família para um lugar onde pelo menos eles não morram de fome. Mas o problema é que Moabe, queridos, não era um lugar para o povo de Deus. Moabe era uma cidade que havia sido fundada por um dos filhos de Ló, que era fruto de uma relação incestuosa de Ló com a sua própria filha, baseada em costumes de um povo, de 2 cidades que vocês conhecem bem, Sodoma e Gomorra. Os moabitas eram povos politeístas, eram povos que serviam e cultuavam vários deuses, e nestes cultos há registros de imoralidade sexual, prostituição, cultual, e o pior, eles faziam sacrifícios humanos, entregavam os seus filhos, as suas crianças, ao deus Quemós. Então, o povo de Deus não podia jamais ter contato, era um mandamento do Senhor. É para esse lugar, preste atenção, que Elimeleque foge com a sua família. E aí nós nos deparamos com a segunda ironia do livro de Ruth, porque o nome Elimeleque significa o meu Deus é rei. Este homem carregava consigo em seu nome uma identidade
de que o Senhor, o Deus de Israel, Yahvé, era o seu rei, mas, sabe, quando as circunstâncias são adversas, ele mesmo não acredita mais, ele mesmo não confia mais que esse rei fosse capaz de suprir e de prover a sua própria família. E pensando que ele está fazendo uma coisa boa, pensando que ele está fazendo o melhor para a sua família, Elimeleque troca a terra da promessa pela terra da iniquidade. E agora, diante disso, já não parece ser uma atitude tão sensata assim. Mas a verdade, meus irmãos, é que muitas vezes, nós, pais de família, agimos como Elimeleque. Muitas vezes sem perceber. Nós pensamos que estamos fazendo o melhor para os nossos filhos. Pensamos que estamos dando o melhor para as nossas esposas. Pensamos que estamos conduzindo a nossa família na direção da prosperidade, mas não percebemos que estamos colocando muitas vezes a nossa própria casa em perigo. Quantos pais que, tentando dar o melhor para os filhos, colocam eles no colégio integral, passam o dia todo trabalhando, chegam tarde da noite, e no final de semana é mais trabalho, é mais coisa para fazer, e aí pensa assim, não, mas o meu filho, eu vou dar o melhor para o meu filho. E não entende que melhor do que os presentes que a gente pode comprar, os nossos filhos querem mesmo é a nossa presença, é estarem conosco. É isso que Elimeleque não entende. E muitas vezes nós entregamos os nossos filhos de mão beijada para pessoas que têm ideologias e pensamentos completamente contrários da palavra de Deus. Entregamos a responsabilidade de criá-los, de instruí-los, de ensiná-los a pessoas que sequer têm temor ao Senhor. Esse é um grande perigo, porque muitas vezes lá na frente, quando os problemas surgem, a gente olha para trás e fica tentando entender o que é que nós fizemos de errado. Mas eu fiz de tudo por esse moleque, mas eu dei tudo o que ela precisava para viver. Nem sempre, queridos, nós sabemos o que é melhor para nossas famílias. É por isso que nós precisamos trazer o Senhor para ser o centro, para que Ele esteja ocupando o primeiro lugar, porque o Senhor é quem sabe o que é melhor para os nossos lares. O Senhor é quem sabe qual é o melhor destino, o melhor caminho para as nossas famílias. Mas voltando agora aqui para o texto bíblico, veja como a vida prega algumas peças na família de Elimeleque. Este homem sai de Belém para fugir da fome, ele sai de Belém para não morrer, mas quando chega em Moabe, ele morre. Que destino trágico, aquilo que parecia ser uma possibilidade de um novo futuro, a esperança de uma nova terra, agora parece ser mais um drama, mais um trauma para essa família em uma terra distante. Agora preste atenção nesse detalhe, a Bíblia não diz qual foi a causa da morte do Elimeleque, mas pelos nomes dos filhos, nós somos induzidos a pensar que ele já não estava bem de saúde quando deixou Belém. Como vocês já perceberam, na cultura judaica, os nomes, eles eram escolhidos com base, muitas vezes, na circunstância do nascimento. Às vezes, no local onde a criança nascia, ou quem sabe, até mesmo na aparência da criança. Temos vários exemplos, como Jabes, como Moisés, como Isaac, como Jacó, cujo nome representava exatamente a circunstância, ou a tragédia de uma família. E aqui, no Brasil, a gente muitas vezes se depara com os nomes mais esquisitos possíveis, não é verdade? Os artistas, principalmente, eles costumam colocar os nomes mais bizarros nos filhos. Mas eu acho que nenhum se compara a Malon e Quilion. Alguém aqui sabe, tirando o pessoal que veio de manhã, que não vale soprar, o que significa o nome Malon ou Quilion? Alguém faz ideia? Malon significa doente, enfermo. E Quilion significa quase morto, desfalecendo. E os estudiosos da palavra de Deus acreditam que era essa a situação da saúde do pai Elimeleque. Provavelmente os meninos eram gêmeos. Então, quando eles nascem, a situação de Elimeleque é doente, enfermo, quase morto. Então, quando ele chega lá em Moabe, ele morre e fica a Noemi agora sozinha para criar 2 filhos em uma terra estranha. Sabe aquele sonho, aquela esperança, aquela expectativa de recomeçar? Vai por água abaixo, porque agora criar 2 meninos sozinhos, em uma cultura completamente depravada, em uma sociedade completamente afastada de Deus, não é um desafio fácil, e não foi fácil para ela recomeçar, assim como também não são fáceis os nossos recomeços. E quem sabe, enquanto eu estou falando aqui, você está pensando, pastor, eu estou vivendo um tempo assim, eu planejei muita coisa na minha vida, eu tinha muitos sonhos,
eu tinha muitas expectativas, eu tinha objetivos claros para a minha vida, para a minha família, para os meus sonhos, mas de repente, alguma coisa aconteceu e tudo saiu fora dos eixos. Tudo que eu sonhava, tudo que eu planejava foi por água abaixo. É isso que acontece com essa mulher, que cria 2 filhos sozinha. E diz a palavra de Deus que um tempo depois eles se casam com 2 moabitas, Orfa e Ruth. E aí, enquanto você está se preparando para dizer, olha que bom, agora sim a vida dessa mulher vai ter um pouco de alegria, com certeza virão netos, vão trazer um pouco de felicidade para essa casa. Não, infelizmente não é o que acontece. Porque o verso 5 nos diz que Malom e Quilion também morreram. E a nossa leitura terminou com a seguinte frase: Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o seu marido. Irmãos, são em momentos como esse que a vida não dá outra opção que não seja recomeçar. Noemi, ela toma uma decisão então de voltar atrás, de recomeçar, voltar para a estaca zero, voltar para onde tudo começou, voltar para Belém. E o texto bíblico vai se desenrolando e dizendo que as suas noras estão junto com ela, acompanhando nessa trajetória. E em dado momento, diz a palavra de Deus que ela para e diz: meninas, não faz sentido vocês irem comigo para Belém. Eu já sou uma viúva em idade avançada, não posso mais ter filhos, mas vocês não, vocês são jovens, ainda há expectativa de uma vida melhor para vocês, voltem atrás, voltem para Moabe, quem sabe lá vocês serão recebidas pelos seus pais, quem sabe vocês ainda poderão desfrutar de um novo casamento, para vocês ainda há esperança de recomeço, para mim não há mais. Para vocês ainda há a oportunidade de viver uma vida melhor, mas para mim não dá mais, para mim acabou. Então diz a palavra de Deus que elas se abraçam, elas choram, a órfã se despede da sua sogra com um beijo, mas Noemi não, mas Ruth não. Ruth se apega, diz o texto que ela se apega firmemente a Noemi. E tendo esse pano de fundo, pensando que a história dessas mulheres muitas vezes é muito parecida com as nossas histórias, eu quero aproveitar que nós estamos diante de um novo ciclo, diante de um novo ano para a IPI do Jardim Cavalar e refletir com vocês algumas verdades que nós extraímos desse texto. E a primeira delas, que eu quero que você pense nessa noite, é que nos momentos de recomeço, irmãos, muitas pessoas poderão nos deixar. É isso que diz o versículo 14 do capítulo 1. O texto diz que elas choraram juntas mais uma vez, mas Orfa se despediu da sua sogra com um beijo, enquanto Ruth se apegou firmemente a Noemi. A verdade é que nos momentos de recomeço, nem todos estarão dispostos a caminhar mais uma milha com a gente. Algumas pessoas fazem parte de uma estação, de um ciclo, nas nossas vidas, nas nossas igrejas, mas a gente precisa entender que em alguns momentos elas se despedem e elas se vão. O desapego também faz parte do processo do recomeço. E pensando de maneira racional a respeito da decisão de Orfa, quem aqui pode julgar aquela jovem que olha, que pensa e diz: poxa, eu não posso me deixar levar pelas emoções. Eu não posso tomar uma decisão de arriscar a minha vida, ir para um lugar distante, viver como uma viúva estrangeira. É melhor eu voltar atrás. É melhor eu voltar para a casa dos meus pais. Quem sabe eu encontre um marido provedor. Quem sabe ainda eu encontre segurança num novo casamento. E diante da realidade, Orfa avaliou a situação com clareza. E ela tomou a decisão que ela pensou ser a mais sensata. A terra de Moabe parecia ser muito mais atrativa. A terra de Moabe parecia ter muito mais oportunidades do que Israel. E aí ela some do relato bíblico. Retorna para os seus deuses, retorna para o seu povo, retorna para a sua terra. E hoje, quem sabe qual foi o final de Orfa? Para evitar um caminho incerto, ela toma uma decisão que, sem perceber, deixa para trás a oportunidade de viver uma jornada única, de viver uma jornada de verdadeiro significado e propósito para a sua vida. E de manhã eu falei, de maneira muito franca, que dentre algumas dores, dentre das muitas dores que nós encontramos no ministério pastoral, como é difícil ver pessoas voltando atrás.
como é difícil nós olharmos e encontrarmos pessoas que outrora serviram ao Senhor, pessoas que caminharam juntas conosco, voltar as costas para nós e dizer: eu acho que é melhor eu voltar, eu acho que é melhor eu ficar por aqui mesmo. Irmãos, como igreja, vocês enfrentarão muitos desafios, e muitas vezes pode acontecer de vocês se depararem com pessoas que vocês investiram tempo, pessoas que vocês discipularam, pessoas que vocês viram chegar aqui quebradas, feridas, então vocês curaram as feridas, pessoas que vocês ajudaram a se levantar, batizaram, discipularam, viram crescer, mas em certo momento elas preferem voltar para Moabe. Em algum momento da jornada, elas preferem voltar para a sua velha vida, para os seus antigos deuses. Eu quero dizer para vocês, não desanimem diante de situações assim. Nem todos permanecerão conosco na jornada, mas o que nós precisamos saber é que o nosso Deus, Ele nunca nos deixa sós, nunca. E é por acreditar nisso que eu trago então a segunda verdade. E agora eu quero que você olhe para o verso 15, ainda do capítulo 1, onde nós vamos perceber que nos momentos de recomeço, você terá pessoas, irmãos, com quem poderá contar. Olha o que diz o texto. Olhe, sua cunhada voltou para o povo dela e para os deuses dela. Disse a Noemi para Ruth: você deveria fazer o mesmo. Verso 16 do capítulo 1. Ruth respondeu: não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, irei. Onde você viver, lá viverei. O seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. E que o Senhor me castigue severamente, se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. E aí o verso 18 diz que quando Noemi viu que Ruth estava decidida a ir com ela, não insistiu mais. Ponto final. Conversa encerrada. Irmãos, ao longo da jornada, Deus sempre envia pessoas para caminhar conosco. Deus não nos deixa sós. Ao longo da jornada, nós podemos até perder algumas relações importantes, mas Deus sempre provê amizades verdadeiras que nos ajudam a continuar. A lógica humana diria: Ruth, volta atrás. Ruth, siga o caminho de Orfa. Voltar para Moabe é o caminho mais seguro. Voltar atrás é o caminho mais estável, é o mais previsível. Voltar para a sua família te dará a possibilidade de não morrer de fome, de talvez encontrar um novo marido. Mas Ruth não é uma mulher comum, não. A começar pelo seu nome, o nome Ruth significa companheira. Ela estava determinada, ela estava decidida, ela não toma uma decisão baseada na sua própria segurança. Ruth não é uma pessoa que toma decisão baseada na sua própria conveniência, ela não pensa em si mesma. Ela faz uma escolha de fé. Ruth faz uma escolha de amor e uma decisão baseada e firmada no compromisso. A Ruth decide voltar para Belém com a sua sogra. E o que mais me chama a atenção é o pacto que ela faz com a sogra. Alguém aqui já fez uma aliança com a sogra? Misericórdia, não, né? Não. Essa mulher, em primeiro lugar, decide ir para uma terra estranha, deixar a sua família para trás. Ela assume uma nova identidade, e é uma identidade de mulher estrangeira e viúva, completamente desprotegida. Depois, ela assume um compromisso de ir para uma terra desconhecida, de se tornar parte de um novo povo, com costumes diferentes, de ter que aprender uma nova língua, e por fim, ela toma uma atitude, ela firma um compromisso tão radical quanto um casamento, porque ela diz: onde você morrer, ali também morrerei e serei sepultado. O que Ruth está dizendo para Noemi é: eu não vou voltar atrás, eu não vou te deixar, eu estou disposta a estar com você até o fim. Mas o que mais me chamou a atenção nisso tudo é o compromisso que aparece no final do versículo 16, quando então Ruth declara para sua sogra Noemi: o teu Deus será o meu Deus. O teu Deus será o meu Deus. Queridos,
isso me ensinou algo muito poderoso. Ruth não estava apenas seguindo Noemi por ser uma boa mulher, por ser a sua sogra. Ruth, ela desejava o Deus da sua sogra. Havia algo diferente em Noemi, que faz a Ruth olhar e dizer: eu quero esse Deus aí. Eu não quero mais os meus deuses, não. Eu não quero mais voltar àquela velha vida, não. Eu quero o Deus dessa mulher. E aí eu fico pensando, por que as pessoas têm se aproximado de nós? O que as pessoas têm visto em você? Será que os seus amigos, os seus colegas de trabalho, os seus companheiros de escola, amigos de faculdade, olham para você e dizem assim: eu quero o Deus desse cara. Eu quero viver essa fé que essa menina aí vive. Olha, essa pessoa é diferente. Esse irmão é diferente. Eu quero que o seu Deus também seja o meu Deus. Amados irmãos, é isso que o Senhor espera de nós. É isso que o Senhor espera de uma igreja que entendeu qual é o seu propósito. De sermos, de refletirmos o Deus que as pessoas que estão aqui neste bairro também desejam servir. Por isso, como igreja, lembrem-se que haverão momentos difíceis, haverão momentos em que vocês precisarão carregar pessoas nos ombros, mas o Senhor nos chama para caminharmos juntos. Não deixem ninguém para trás, não esqueçam ninguém pelo caminho. Sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Perseverem sempre na oração, na comunhão, no partir do pão e na doutrina. Porque o Senhor é aquele que acrescentará a cada dia aquele que Ele mesmo já preparou para fazer parte dessa comunidade. É o Senhor que dá o crescimento, Renê. A gente faz a nossa parte. A gente persevera orando, promovendo comunhão, ensinando as Escrituras, e o Senhor vai acrescentando. Aleluia. Bom, vimos duas verdades. A primeira é que nos momentos de recomeço, às vezes pessoas nos abandonam. Mas também vimos que em momentos de recomeço, o Senhor prepara irmãos de fé para caminhar com a gente. E agora, eu quero que você vire uma página aí da tua Bíblia e vá até o capítulo 2. Nós vamos falar um pouquinho sobre como em momentos de recomeço a providência divina nos guia. Capítulo 2, verso de número 3. Diz assim a palavra de Deus: Ruth saiu para colher espigas, depois dos ceifeiros. E aconteceu dela ir trabalhar num campo que pertencia a Boaz, parente do seu sogro, Elimeleque. Preste atenção agora na história, gente. Eu vou desenrolar um pouco aqui para a gente não perder muito tempo. As duas mulheres saem de Moabe. Chegam cansadas, exaustas, arrasadas. E diz a palavra de Deus que quando elas entram em Belém, as mulheres da cidade não reconhecem. Imagina o estado que essas duas chegaram, né? Descabelada, maquiagem borrada, sem nada no bolso. As mulheres dizem: é a Noemi? Algumas perguntam: essa é a Noemi do Elimeleque? E então ela diz: não me chamem mais de Noemi. Lembra dos significados dos nomes no hebraico? Noemi significa agradável, amável. Essa é a identidade dessa mulher quando ela sai de Belém. Mas agora quando ela retorna, ela diz: eu não sou mais Noemi. Me chamem de Mara, amarga. Me chamem de Mara, porque eu saí daqui cheia e o Senhor me traz de volta vazia. Por que me chamar de Noemi, se o Senhor, o Todo-Poderoso, trouxe calamidade sobre mim? Olha a consciência dessa mulher. Talvez se tivesse alguém ali do lado dela, muito crente, diria: não, para com isso aí, mulher. Não fala uma bobeira dessas, não. Isso aí deve ser maldição hereditária. Não, isso aí deve ser macumba que fizeram para você, não é possível. Ela diz: o Senhor permitiu grande calamidade sobre a minha vida e eu estou amargurada. E sabe, não adianta a gente querer olhar teologicamente para isso, porque dentro de nós, todos os dias, nós precisamos lidar com Noemi e com Mara. Porque existem dias da nossa vida que a gente está feliz, que a gente acorda e tudo está dando certo. A família está bem, todo mundo saudável, a conta tem dinheiro, o trabalho está uma bênção. E aí a gente é agradável como Noemi. A gente é feliz, a gente trata bem todo mundo. Mas quando começa a dar errado, e quando as coisas começam a dar errado, e aí a gente se torna amargo, e a gente olha para a circunstância e diz: não foi assim que eu pensei. Não era isso que eu imaginava.
Irmãos, mesmo em momentos assim, quando nós reconhecemos que dor e sofrimento invadem o nosso viver, o Senhor continua olhando para nós. O Senhor não desampara os seus filhos. O Senhor está olhando para nós. E no momento certo Ele estende a sua mão e Ele nos mostra que mesmo nos momentos de dor, que mesmo nos momentos de tribulação existe um propósito muito maior do que nós podemos imaginar. Existem momentos em que nós não conseguimos compreender o que é que Deus está fazendo nas nossas vidas. A gente fala, não é possível. O que é que o Senhor está fazendo comigo, Pai? Olha só o que diz o texto. Aconteceu da Ruth ir trabalhar num campo que pertencia a um homem chamado Boaz. Eu falei de manhã que a NVI talvez traduziu da melhor maneira esse versículo, porque ela disse, por acaso Ruth entrou justamente na plantação que pertencia a Boaz. Por acaso, é claro que nós não cremos no acaso, não, longe disso. Mas o livro de Ruth é escrito de forma irônica. O escritor trabalha o tempo todo com ironia. Nós não cremos no acaso, mas ela entra por acaso, sem saber, sem imaginar o que Deus estava preparando. E o escritor vai fazendo esses contrapontos, de como a nossa vida muitas vezes é incerta, de como a nossa vida é vulnerável, de como nós somos frágeis, mas mesmo assim, o Deus soberano continua escrevendo a sua história. Ainda nos momentos de dor, o Senhor continua com a pena na mão escrevendo as nossas histórias. Algumas coisas acontecem na nossa vida e a gente não entende o porquê. Mas quem caminha por fé nem sempre precisa entender o porquê, precisa apenas crer. Precisa crer e confiar que o Senhor é aquele que sabe o que é melhor para os teus filhos. E pensando no recomeço desse novo ciclo de 7 anos da IPI do Cavalar, meus queridos, muitos desafios serão colocados diante de vocês. Nessa jornada de uma igrejinha que começou, né, Adriano, de uma maneira humilde, lá do lado do mercadinho, e agora caminha para, em breve, inaugurar um grande templo, o templo mais bonito da cidade, Renê. Lembre-se, foi a mão do Senhor que os guiou até aqui. Foi a providência divina que preparou cada passo dessa igreja. É claro que tem o trabalho do pastor, né? Coitado, não vou desmerecer. Já tinha pouco cabelo. A esposa do pastor. É claro que tem o empenho do conselho de pensar na igreja com carinho, de administrar a igreja com zelo. É claro que tem o trabalho dos irmãos e das irmãs nos ministérios. Isso tudo é bênção. Sabe, são lágrimas derramadas, são clamores que nós erguemos. Isso faz parte da história da igreja. Não dá para colocar num vídeo de 10 minutos. Mas quem viveu, está vivendo, sabe quantas lutas vocês já passaram. Mas Ebenezer, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor nos sustentou. Ele trouxe vocês até aqui. E certamente Ele continuará cuidando de vocês. E para a gente encerrar, quarta e última verdade, vá agora para o versículo 4 do capítulo 2. E nós vamos encerrar pensando que em momentos de recomeço, a graça divina irá nos sustentar. O verso 4 do capítulo 2 diz que enquanto Ruth estava ali, no campo, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês, o Senhor os abençoe. Responderam os ceifeiros. E então Boaz perguntou ao capataz, quem é aquela moça? A quem ela pertence? E o capataz respondeu, é a moça que veio de Moabe com Noemi. Hoje de manhã ela me pediu permissão para colher espigas após os ceifeiros. E desde que chegou, não parou de trabalhar um instante sequer, a não ser por alguns minutos de descanso no abrigo. Boaz foi até Ruth e disse, ouça minha filha, quando for colher espigas, fique conosco. Não vá a nenhum outro campo, acompanhe as moças que trabalham para mim. Observe a parte do campo que estão colhendo e vá atrás delas. Já avisei os homens para não tratarem mal, e quando tiver sede, sirva-se da água que os servos tiram do poço. Presta atenção agora que é o final da história, é o desenrolar da trama, e é muito importante você não perder esse momento. Quando Noemi sai de Belém, havia fome. Mas quando ela volta para Belém, é momento de colheita. É tempo de fartura.
ciclos e recomeços. Nem toda crise dura para sempre, meu irmão. Descansa no Senhor. Isso vai passar. E ela chega e a Ruth vai trabalhar. Uma estrangeira viúva que não quer morrer de fome, vai pegar espigas nos campos de Boaz. E quem é Boaz? O que significa o nome Boaz? Homem forte e vigoroso. Esse é o significado desse nome. Agora preste atenção, nas outras civilizações, o que sobrava das colheitas, os grãos restantes, eram oferecidos às divindades pagãs. Mas no meio do povo de Deus não era assim. Havia uma lei estabelecida pelo Senhor em Levítico capítulo 19 que dizia: aquilo que cair ficará para os pobres, para os necessitados. Então, durante a colheita, os servos vinham pegando, apanhando os feixes, retirando cereais, e o que caía ninguém podia voltar atrás e pegar, ficava para os necessitados. Era uma maneira de Deus cuidar. Era uma lei que dizia: olha, eu, o Senhor, vou suprir a necessidade dos meus filhos. Entendeu? Quem é que supre as tuas necessidades, meu irmão? É o Senhor. É o Senhor que cuida da tua família. É o Senhor que cuida da tua casa. É o Senhor que é o provedor. E aí, Ruth está no campo. Boaz vê aquela moça diferente. E ele pergunta para o capataz: a quem ela pertence? De quem é essa moça? Pensando que ela se tratasse de uma escrava. Mas o interessante é que o capataz dá uma resposta que deixa Boaz intrigado. Diz: olha, essa moça aí é a nora da Noemi. E sabe o que é incrível? Desde a hora que ela chegou, e ela chegou cedo, ela não parou de trabalhar. Desde que ela chegou, ela está trabalhando. E aí Boaz, ele percebe que aquela moça então é diferente. Ele trata ela com dignidade. Vai até ela, oferece a ela a água que os servos tiravam do próprio poço. Dá a ela dignidade, dá a ela os mesmos direitos dos servos. E aí no versículo 11 do capítulo 2 diz que Boaz a abençoa e ora por ela. Irmãos, homens, como nós, homens, temos tratado as nossas esposas. Olhando para o exemplo de Boaz, eu vejo um homem que abençoa e que ora por aquela que ainda nem era sua esposa. Quanto mais nós temos o papel como sacerdotes do lar de abençoar as nossas esposas, de orar pelas nossas esposas, de elogiar e demonstrar a nossa gratidão pelo cuidado, pela maneira como as nossas esposas cuidam dos filhos, cuidam do lar. Por isso, sai daqui nessa noite diferente, disposto a ser um marido melhor. Olhe para o exemplo de Boaz. Mas não para por aí, porque no capítulo 2 ainda, o texto diz que ele convida a Ruth para se assentar à mesa no momento do almoço. E aí ele diz para os servos: olha, deixa ela colher, deixa cair mais espigas. Deixa ficar uma parte para trás, não é para ficar atrapalhando ela de colher. E no final do dia, diz a palavra de Deus que ela encheu um cesto cheio de grãos. Irmãos, vejam como a graça divina se manifesta nas nossas vidas. Às vezes a gente fica preocupado com algumas coisas e não percebe que é Deus que nos sustenta. 2 mulheres viúvas, voltando de uma terra estrangeira, o Senhor prepara um homem chamado Boaz para prover o sustento daquelas 2 mulheres desamparadas. Mas o nosso Deus que é o Deus dos recomeços, Ele não dá para nós apenas o básico, Ele é o Deus das coisas grandes. Mas observe que há uma atitude no coração de Ruth. Os campos estavam lá para serem cegados, Deus tinha provisão preparada, mas ela se levanta e faz a parte dela. É ela que vai para o campo, é ela que vai colher, ela não fica sentada esperando cair do céu, não. Ruth é uma mulher de palavra, de virtudes. Então, quando ela chega com o cesto cheio, diz a palavra de Deus que a Noemi se alegra. Olha que interessante o que o escritor faz questão de dizer. Ela se alegra, e talvez esse tenha sido o primeiro sorriso de Noemi depois de tantos anos de dor e de sofrimento. Depois de tanto tempo de amargura, há um sorriso no rosto de alguém que reconhece a graça divina, de alguém que reconhece a provisão do Senhor. E o versículo 20 diz que ela louvou a Deus, dizendo: bendito seja o Senhor, que não deixou de lado a sua bondade. Aleluia. Aquela mulher amarga que dizia: o Senhor pesou a mão sobre mim.
O Senhor me fez passar por grande problema, o Senhor me tirou tudo que eu tinha. Agora ela diz, mas bendito seja o nome dele, porque ele não me desamparou, porque ele não deixou de lado a sua bondade. E depois de tantos ciclos difíceis e de recomeços, Noemi agora consegue ver a graça do Senhor provendo o sustento para a sua vida. Mas o melhor ainda está por vir, porque Noemi chama a Ruth e diz, olha, deixa eu te contar uma coisa, aqui na nossa terra, quando uma mulher fica viúva, há uma lei que diz que o parente mais próximo deve resgatá-las. E Noemi sabia quem era Boaz. Boaz não era só um homem de bom coração, Boaz era um homem honrado, Boaz era alguém que obedecia à lei do Senhor. E então, quando Ruth sabe disso, ela se prepara para encontrar com Boaz. E a palavra de Deus diz que ela se veste, ela se perfuma, ela toma um banho, ela se encontra com ele, e ela conta quem ela é, e ela pede para ele, resgata-nos. Você é o único que pode nos resgatar. Você tem poder para nos tirar dessa situação. E aí o Boaz, que não foge das suas responsabilidades como homem, ele vai até os anciãos da cidade, negocia, e então ele toma a Ruth como a sua esposa, casa-se com ela, e então finalmente nós temos um final feliz. Uma história de recomeços com final feliz. Dessa união nasce um menino chamado Obed. E Obed é o pai de Jessé. E Jessé é o pai de Davi, o maior rei de Israel. E se você continuar acompanhando a história do povo de Israel, você vai descobrir lá na genealogia de Jesus que aparece Davi, que aparece Jessé, que aparece Obed, filho de Boaz? Não, de Ruth. Uma estrangeira na genealogia do Cristo. E sabe, irmãos, essa história de amor me fez pensar como Deus também nos alcançou e nos amou quando nós não tínhamos nada de bom para oferecer para Ele. Ruth não tinha nada de bom. Ruth não tinha nada para oferecer. Assim como nós também não tínhamos nada para oferecer ao Senhor. Não havia em nós mérito algum que o Senhor pudesse olhar para nós e dizer, olha, como você é especial, como você é maravilhoso. Não. Nós tínhamos apenas pecados. Nós estávamos espiritualmente mortos. Mas Cristo, Ele veio até nós e nos resgatou. Cristo veio até nós e nos alcançou e nos tirou da nossa condição de miséria e nos deu uma nova vida. E todos os dias Ele nos dá a oportunidade de um novo recomeço. Todos os dias Ele nos dá a possibilidade de escrevermos uma nova história, provendo para nós graça suficiente, dando a nós oportunidade de recomeçarmos todos os dias. E mesmo assim, quando nós erramos, quando nós falhamos, mesmo quando nós pecamos, ainda assim, nós podemos nos achegar diante dEle com o coração quebrantado, com o coração arrependido, mas cheio de esperança, certos de que Ele é perdoador, certos de que Ele é misericordioso, e que amanhã, quando nós nos levantarmos, haverá nova graça, haverá misericórdia suficiente para nos colocar de pé, para enfrentarmos mais um dia e mais um desafio. Sempre haverá graça suficiente para nossas vidas. E eu concluo nessa noite dizendo para você, meu irmão e minha irmã, que não importa quão difícil tenha sido a sua história, não importa quão dura tem sido a sua vida, Deus tem recomeço para nós. E essa é uma noite em que o Senhor nos dá a oportunidade de recomeçar. Quem sabe você entrou aqui como Mara, amargurado, angustiado, alguém que não consegue mais entender os propósitos de Deus para a sua vida, porque são tantos ciclos que terminam de maneira ruim, são tantos recomeços que continuam dando errado nessa noite. O Espírito Santo quer tocar o teu coração, quer arrancar a amargura do teu coração e trazer paz, e trazer a alegria que só Ele pode dar. Nesse novo ciclo, Igreja do Senhor, que vocês estão começando, não se culpem, não se frustrem, não desanimem se em algum momento alguém decidir voltar atrás na caminhada. Continuem servindo ao Senhor. Não se sintam fracassados por isso, não. Não se sintam culpados por aqueles que estão voltando a sua velha vida para Moabe, não. Lembrem-se que foi Cristo quem chamou vocês. E Ele há de preparar pessoas
que irão ajudá-los nos momentos difíceis. O Senhor enviará pessoas, companheiras, para dividir o fardo nos momentos em que estiver pesado demais. Pessoas com quem nós poderemos contar em dias de recomeço. E quanto ao futuro, quanto àquilo que o Senhor tem para a vida dessa igreja, não se preocupem. Não se preocupe com a construção, Luiz. O Deus provedor já está preparando tudo. Aleluia. O Deus da providência, Ele está escrevendo uma linda história. E é essa providência que muitas vezes nós não entendemos como é que Ele vai fazer, mas nós confiamos que Ele há de fazer, porque Ele é Deus. E quem sou eu para negar o seu poder? Basta nós apenas confiar que essa graça que sustentou-nos até aqui continuará nos sustentando. E o Senhor continuará operando em vós e através de vocês, para que o nome do Senhor Jesus seja engrandecido, glorificado neste lugar, em nome de Jesus. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos nesse momento, nós vamos orar e clamar ao Senhor, pedindo que Ele nos ajude a aplicar, a viver essas palavras que Ele ministrou aos nossos corações nessa noite. Porque talvez alguns de vocês estejam cansados, desanimados, e pensando que nessa jornada não há mais esperança de recomeço para a tua vida. Talvez você esteja voltando para a estaca zero nessa noite, dizendo, não me chame mais de Noemi, não. Eu não tenho mais nada para oferecer. Eu não tenho mais nada de bom para viver. Eu não tenho mais nada que me faça sentir alegria. Nessa noite o Espírito Santo quer trabalhar no teu coração e arrancar esse sentimento de tristeza e de amargura. Essa frustração que muitas vezes te impede de avançar e de experimentar o melhor de Deus na tua vida. Essa é uma noite que o Senhor quer tratar os nossos corações também como igreja, para dizer, igreja, eu estou preparando coisas grandes para vocês. Vão para o campo, vão colher espigas, não fiquem de braços cruzados. Deus tem grandes coisas para fazer nesta igreja, queridos. Então coloquem a mão no arado e não olhem para trás. Nessa noite, em oração, peça ao Senhor, para que com a sua providência Ele guie os teus caminhos. E com a sua graça, Ele seja o provedor, o sustentador da tua vida, da tua família e dessa igreja para a glória do nome de Cristo. Ó Deus, nós clamamos a Ti nessa noite, Pai. Nós dobramos não os nossos joelhos, mas os nossos corações diante de Ti. Nós nos prostramos e reconhecemos que muitas vezes, Pai, na nossa caminhada, nós nos sentimos como Noemi, cansados, desanimados. Muitas vezes, Pai, começar um novo ciclo nem sempre é tão fácil assim. São tantas dores que nos marcam, são tantas perdas, são tantas tragédias que muitas vezes nos acompanham, que deixam cicatrizes em nós. Mas eu creio, Pai, que essa é uma noite de cura. Essa é uma noite que Teu Espírito Santo está ministrando nos corações. Essa é uma noite em que o Senhor está trabalhando em nós, de maneira individual, mas também, Pai, de maneira coletiva, nessa comunidade, trazendo para a IPI do Jardim Cavalário um novo ânimo. Ei, levante-se, não é tempo de parar. Deus tem grandes coisas para fazer através de nós, por isso, nos ajuda, Senhor, a caminhar. Não nos deixe desanimar, Pai, nessa jornada. Nos ajude a ver que o Senhor é aquele que está nos guiando com a Tua mão poderosa. Que o Senhor continua assentado no mais alto e sublime trono, regendo as nossas vidas, mesmo quando aqui nós não conseguimos enxergar o sentido das coisas. Nos ajuda, Pai, a crer e confiar, crer e descansar, que o Senhor é o Deus que está cuidando da Tua igreja, que o Senhor é o Deus que está provendo, que o Senhor é o Deus que está derramando sobre nós a cada dia graça suficiente para nos ajudar a vencer os desafios que estarão diante de nós amanhã. Por isso, Pai, amanhã quando nós levantarmos, amanhã quando nós despertarmos e o nosso coração incrédulo, inquieto, acelerar e dizer, o que é que eu vou fazer essa semana? O que é que eu vou fazer hoje? Ajuda-nos a confiar nas Tuas palavras. Que nós possamos pregar para o nosso coração e dizer, ei coração, por que estás acelerado? Por que estás abatido, angustiado ou ansioso? O Deus provedor que cuidou de Noemi e de Ruth é o mesmo Deus que continua cuidando de nós. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos desafia,
porque a Tua palavra nos orienta, porque a Tua palavra nos traz novo ânimo. E é isso que eu desejo para essa igreja nesse novo ciclo. De mais 7 anos que virão, e de 14, 21, 28, e quantos outros o Senhor permitir. Para que o Teu nome seja engrandecido, para que o Teu nome seja glorificado, para que o Seu nome seja reconhecido aqui no Cavalária, através da vida dessa igreja. É o que nós clamamos nessa noite, em o nome de Jesus. Amém.